paz do Senhor, igreja. Louvado seja o nome do nosso Deus. Bendito esse Deus todo-poderoso, esse Deus forte, maravilhoso, aleluias. Louvado seja o Senhor. Gostaria que você pudesse pegar a palavra de Deus, neste momento, abri-la no livro de Gênesis, capítulo 21, verso 8. Louvado seja esse Deus. Sou grato a Deus por essa oportunidade, pela vida dos meus pastores, que Deus possa continuar nos abençoando de uma forma especial, de uma forma tremenda, aleluias. Louvado seja o Senhor nosso Deus, poderoso é o Senhor, digno ao Senhor de honra, glória, louvor, digno ao Senhor de toda adoração, aleluias. Bendito seja o Senhor, aleluias. Gênesis capítulo 21, verso 8. Lembrando que essa semana comemorou mais um ano da reforma da igreja, reforma protestante, e nós somos frutos disso. E o lema principal é que o justo viverá pela fé. É o tema principal, um dos lemas principais, onde nós devemos muito aos mártires da igreja, pessoas que destravaram batalhas, homens que lutaram pelas suas ideologias para conservar a fé cristã diante de Deus. E dentro dessa história nós encontramos homens de Deus que viveram pela fé, mencionado pela palavra de Deus. São homens que são exemplos para todos nós. Amém? 21, verso 8. Gênesis 21, verso 8. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Louvado seja o Senhor. Podeis assentar em vossos lugares. Aleluias. Quando nós começamos a observar sobre os patriarcas, sobre os pais da fé, nós encontramos um deles que foi considerado um dos homens de caráter mais fortes diante de Deus, um homem que foi considerado amigo de Deus, pela intimidade que ele tinha com Deus. E esse homem chamado Abraão, todos nós conhecemos parte da história dele. Abraão foi um homem que, no capítulo 12 do livro de Gênesis, onde começa a história desse homem, a Bíblia diz que ora disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uma promessa que Deus fez para Abraão. Todo homem ele precisa de uma visão diante de Deus. Todo homem precisa de ter visão. Porque você sem a visão, você ter visão, aleluia, daquilo que Deus tem para a sua vida, você está meio caminho perdido. Você se encontra meio caminho perdido. Abraão ele teve que tomar uma decisão na vida dele. E ele teve que tomar uma atitude pela palavra de Deus, pela palavra que Deus havia dado para ele, a palavra que ele havia recebido de Deus. E às vezes, para vencermos em certas etapas da vida, é necessário com que nós venhamos esvaziar até mesmo de sentimentos, de emocionalismos, para que nós possamos seguir somente o pensamento de Deus. Seguir somente o pensamento de Deus.
Aí certa vez Deus chega para Abraão de novo e vai falar para ele: olha, Abraão, ergue os olhos e veja o que eu tenho para a sua vida. Ergue os olhos e veja o que eu tenho para a sua vida. Naquele momento, Abraão estava se deparando com um dos fatos, com uma das dificuldades da vida dele. Porque é difícil você tomar a decisão, Deus falar com você: ah, sai daqui e vai lá para a África. Ah, sai daqui e vai lá para a China. Vai para esse lugar, e quando você chegar lá, eu vou te abençoar. Difícil decisão. Difícil decisão esta, que a palavra de Deus, ela continua dizendo no versículo 4: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Uma das características que eu observo na vida de Abraão, era que Abraão era obediente. Ele era obediente. E Deus ama aqueles que se submetem a Ele. Deus ama aqueles que obedecem a Ele, que fazem, aleluia, segundo a sua vontade, e não segundo a minha vontade. Deus ama essas pessoas. Deus ama as pessoas que obedecem a Ele. Deus ama as pessoas que obedecem a Ele. E no versículo 7, a Bíblia continua dizendo: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei da tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Abraão era obediente a Deus. Ele era um homem de obediência. E tudo que Deus fazia na vida dele, tudo que Deus falava com ele, ele edificava um altar diante de Deus. Ele edificava um memorial diante de Deus. Ele fazia algo para que pudesse lembrar diante de Deus aquele momento. A história de Abraão, amado, sempre foi uma história de edificar altares. Sempre foi uma história de edificar altares diante de Deus, de edificar memoriais diante de Deus. E Deus ama isso, amado. Deus ama isso. Deus ama memoriais que nós fazemos diante dele. Deus ama desafios que nós fazemos diante dele. Deus ama. E a Bíblia nos diz que então Abraão, depois que ele saiu daquela terra, ele desceu até o Egito. E ele passou por alguns problemas no Egito. E a Bíblia nos diz que então ele se retornou novamente àquele mesmo lugar. Ele retorna novamente ao mesmo lugar. Ele retorna ao mesmo lugar que ele havia edificado o altar. Ele retorna ali. Abraão, ele retorna, aleluia, novamente ao mesmo lugar onde ele estivera. Abraão volta ao lugar onde tudo começou, para que pudesse estabelecer naquele momento um novo começo diante de Deus. Sabe quando você estiver perdido? Quando você estiver, aleluia, sem saber o que fazer, volta nos seus memoriais diante de Deus. Volta lá nos seus memoriais, volta nos altares que você tem diante de Deus. Quando Abraão ele voltou, aleluia, a Bíblia diz que ele voltou novamente ao memorial, ao altar onde, aleluia, ele tinha edificado diante de Deus. E a Bíblia diz que quando ele volta, aleluia, ele volta, ele fez a jornada do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ele voltou simplesmente para ter um novo começo, para organizar, para não ficar perdido, amado. O lugar de nosso encontro é na presença de Deus. O lugar do meu encontro, aleluia, quando eu estiver perdido, é mediante a presença de Deus. Abraão ele volta ao lugar onde tudo começou, e então ele estabelece ali um novo começo diante de Deus, para falar com Deus, para falar novamente com Deus. E a Bíblia continua dizendo ainda, no capítulo
17, a partir do versículo 15, Deus começa a mudar a história de Abraão. Deus começa a mudar a história dele. Deus começa a mudar, aleluia, as atitudes, a história de Abraão. Deus chega para Abraão e faz uma promessa novamente, restabelece uma promessa com ele novamente. Porque Abraão era altar, amado. Abraão era monte. Abraão era altar, Abraão era monte diante de Deus. Era memorial diante de Deus. Aí Deus chega para ele, restabelece a promessa novamente. E a Bíblia então continua dizendo, no mesmo capítulo, no versículo 17: então se prostrou Abraão, rosto em terra, diante de Deus. Outra característica de Abraão: ele era homem de altar, ele era homem de monte, ele era obediente diante de Deus, e ele era um homem também que se prostrava diante de Deus. Quantos de nós não temos mais essa reverência diante de Deus? Às vezes a nossa roupa impede de nós chegarmos na casa de Deus e prostrarmos diante de Deus. Aí Deus se lembra no tempo que você era humilde diante dele. Aí Deus começa a se lembrar do tempo que você prostrava diante dele, amado. Deus tem saudades às vezes de momentos, de memoriais que nós tivemos diante dele. Então se prostrou Abraão. E a Bíblia nos diz que naquele mesmo lugar ele edifica também mais um altar ali diante de Deus. Um memorial. Eu não vou me perder. Quando eu me perder, eu volto nesse memorial, eu volto neste lugar, eu vou rever os meus conceitos diante de Deus, para me prosseguir diante de Deus, para me prosseguir novamente. Agora no capítulo 18, nós encontramos, aleluias, mais tarde, Deus visita Abraão e Sara, e diz: o tempo da promessa chegou nas suas vidas. O tempo da promessa chegou. Aquele tempo que eu falei com vocês chegou nas suas vidas. Sara conceberá a luz e dará um filho. Sara conceberá a luz e dará um filho. Então nasce a promessa de Deus sobre a vida de Abraão. Maravilha. Abraão segue todos os preceitos diante de Deus. Abraão era um homem de monte, Abraão era um monte de altar, um homem de altar. Abraão era obediente, Abraão, ele se prostrava diante de Deus. Abraão, ele se prostrava diante de Deus. No capítulo 18, aleluia, a Bíblia nos diz que Abraão, ele se reconhece que ele é pó, que ele é cinza diante de Deus. Ele era um homem que tinha um reconhecimento daquilo que ele era, da pessoa que ele era diante de Deus. Aí a Bíblia diz que então nasce a promessa. Esse homem cheio de Deus, esse homem, aleluia, cheio de altares diante de Deus, esse homem que parava para pensar e lembrava dos altares, dos momentos que ele havia tido com o seu Deus. Nasce a promessa. Sara concebe um filho chamado Isaac. Sara concebe um filho chamado Isaac. No capítulo 21, no versículo, a Bíblia nos diz que visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera. Deus vai, se Deus promete, amado, Ele visita e cumpre. Ele é fiel, amado. Ele é fiel, o Senhor cumpriu o que Ele havia prometido. O Senhor cumpre. Só que no versículo 8 que eu li aqui, Abraão, ele começa a ter uma atitude que não era aquela atitude que Deus havia o chamado. Abraão, ele muda a sua postura diante de Deus. Abraão começa a mudar a sua postura diante de Deus. E uma das coisas mais terríveis na vida de um homem e de uma mulher é quando ele muda a sua postura diante de Deus. É quando ele começa a mudar a pessoa que ele é em Deus. E Abraão então, ele muda a sua postura diante de Deus. E Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete.
Quando Isaac é desmamado, um homem que para tudo ele levantava altar, um homem que para tudo ele se prostrava diante de Deus, um homem que para tudo, aleluia, ele reconhecia o seu estado de vida diante de Deus, um homem que para tudo ele tinha memorial diante de Deus. Quando o seu filho cresce, quando o seu filho é desmamado, porque quando o menino era desmamado, para os judeus, era o momento em que ele estava largando a infância e já estava se tornando, aleluia, a partir daquele momento um homem. Era um momento especial na vida de Abraão. O que é que Abraão tinha que fazer, amado? Levantar um altar diante de Deus, levantar um memorial diante de Deus, levantar, aleluia, algo que pudesse marcar aquele dia, marcar aquele momento, uma oferta de sacrifício diante de Deus. Mas a Bíblia diz que Abraão, ele muda a postura, amado. A vida estava boa, estava tudo dando certo, estava tudo dando certo na vida dele. As fazendas, os carvalhos de Mamre, tudo estava dando certo. Os oásis estavam dando certo. Eram pastores e mais pastores. Ali tinha um outro filho também. E Deus então, aleluia, Deus visita Abraão naquele dia. E a Bíblia nos diz que no momento, aleluia, que Deus começa a presenciar, esperar o altar de Abraão, Abraão dá uma festa, amado. Um homem que era acostumado com o altar. Tem gente que é festa, mas tem gente que é monte e altar, amado. Tem gente que é monte e é altar. Eu não estou falando contra as festas, mas antes da festa, edifica o altar diante de Deus. Edifica o memorial diante de Deus, porque o principal, aleluia, a base, aleluia, o sustento da nossa vida, da nossa felicidade, não são as pessoas, é o Senhor, amado. É o Senhor que é a fonte da nossa felicidade. É o Senhor que é a fonte da nossa felicidade. Abraão ficou feliz, Abraão ficou alegre. Ele pensou, eu vou festejar com as pessoas. E esqueceu de Deus. Você esqueceu de Deus. Você esqueceu de Deus. O homem então ele começa, um homem que levantava altar, aquele homem que tinha uma postura de se prostrar, de reconhecer que era pó diante de Deus. A Bíblia diz que na hora que o menino foi desmamado, Abraão, ele deu uma festa. E se deu uma coisa na vida do homem, é quando ele começa a se desviar de Deus, começa a andar, começa a se esquecer de Deus, começa a mudar o comportamento diante de Deus. Começa a mudar o comportamento diante de Deus. Quantos de nós, quando nós estávamos, quem sabe lá no Brasil, nós dizíamos para Deus, Deus, quando eu chegar lá, Senhor, eu vou levantar um memorial diante de Ti, meu Deus. Deus não esquece não, amado. Deus não esquece não. Deus não esquece. Quantos de nós que dizia, Deus, quando eu pegar esse documento, quando eu fazer isso, eu vou fazer isso. As pessoas se afastaram de Deus. Deus não se esquece. Deus não se esquece. Pode um homem esquecer, amado. Eu posso esquecer, mas Deus, Ele jamais se esquece. Deus, Ele jamais se esquece, amado. A promessa de Deus, ela pode durar a vida toda, às vezes, amado. Mas Deus, Ele não esquece, não. Deus nunca se esquece. Deus nunca se esquece. E então Abraão, ele começa a mudar o comportamento diante de Deus. E às vezes nós nascemos levantando altares diante de Deus. Às vezes nós nascemos na presença de Deus, levantando altares. Madrugadas de orações diante de Deus. Madrugadas de intercessão diante de Deus, quando o primeiro amor está na nossa vida. São buscas imediatas diante de Deus. São consagrações diante de Deus. Aí Deus vem e abençoa. Nós esquecemos dele. Aí a gente começa a se esquecer dele. Aí a gente começa a mudar nossa postura. Isaac, amado, não era maldição, não. Isaac não era maldição. Isaac era bênção. Isaac era bênção diante de Deus. Era Abraão que havia se esquecido
da postura que ele tinha diante de Deus. É ele que havia, aleluia, esquecido que da promessa de Deus. Abraão, ele vê Isaac crescendo todos os dias, mas em todo tempo, Abraão, ele se esquece de levantar o altar diante de Deus. Conseguiu conquistar o seu sonho, amado? Levante um altar diante de Deus. Conseguiu conquistar a sua casa? Dá uma festa, mas levanta o altar primeiro diante de Deus. Conseguiu, aleluia, comprar o seu carro, o sonho faliu, levanta um altar. Levanta o altar, o sonho, aleluia, faliu, levanta o altar. Você vai ver o memorial que você tem diante de Deus. Abraão, ele levantava altar o tempo todo, amado. Abraão levantava altar diante de Deus o tempo todo. Aí Deus chama para Abraão e diz para Abraão: a única forma de você ser consertado, Abraão, a única forma de nós consertar isso é você voltar ao lugar onde você deixou de estar, Abraão. É você voltar ao lugar onde você deixou de estar. Não espere que Deus faça isso na sua vida, não, amado. Não espere que Deus faça isso, que faz com que você volte ao lugar, aleluia, que você deixou de estar diante dele. Então Deus chega para Abraão e diz para ele: Abraão, eu tenho que fazer um concerto com você, Abraão. E o concerto que eu vou fazer com você, Abraão, eu tenho que tirar de você o que te afastou do altar. Eu tenho que tirar da sua vida o que te afastou de mim, Abraão. E o que te afastou do altar foi exatamente o que eu te dei. Foi exatamente o que eu te dei. Quantas pessoas que têm se afastado de Deus por causa da promessa, amado. Deus abençoou e ela se afastou de Deus, amado. Deus abençoou, Deus deu a promessa e se afastaram de Deus. Quantas pessoas que foram a vida financeira que se afastou de Deus, mesmo que afastasse de Deus, o carro, a casa, o namorado, o esposo. Quantas pessoas que foi até mesmo o filho. Ah, não, eu não tenho mais tempo para Deus. Eu não consigo mais, aleluia, organizar a minha vida diante de Deus. Deus não te deu, Deus não concedeu essa promessa para você se afastar dele, amado. Mas é para que você venha reconhecer. Mas é para que você venha reconhecer que ele é poderoso sobre a sua vida. Para que você venha reconhecer. E agora, Abraão, o que te tirou de mim foi o seu filho, Abraão. O que te tirou de mim foi o que eu te dei. Você era, e a única forma que nós temos de resolver isso, Abraão, você vai ter que oferecer o teu Isaac. Você vai ter que oferecer o teu Isaac. Sabe aonde, Abraão? Sabe aonde? Você vai levantar um altar lá no monte. É lá que eu te quero, Abraão. É lá onde começou, Abraão, que eu quero que você volta, Abraão. É lá que eu quero que você volta. Quantos de nós não vamos mais à presença de Deus? Abraão se havia se esquecido de Deus. Abraão, ele havia mudado a sua postura. Deus queria que Abraão voltasse a ser quem ele era antes. Você se lembra? Às vezes eu me lembro disso. Às vezes, sem condição, subir no monte diante de Deus. Eu falo de mim mesmo, eu prego para mim mesmo. Eu me lembro de momentos de altares diante de Deus. Mas no decorrer do tempo, no decorrer da vida, eu parei de oferecer certos altares a Deus. Certos sacrifícios diante de Deus, amado. Quantos e quantos que estavam, quem sabe, no Brasil, perdidos, disseram para Deus: Deus, quando eu chegar naquele lugar, Senhor, eu vou te servir, meu Deus. Quando eu chegar naquele lugar, eu quero oferecer ao Senhor uma oferta de sacrifício para a tua igreja, para a tua obra, e se esqueceu dessa promessa. Deus não se esquece, amado. Deus não se esquece.
Deus não se esquece, amado. Deus não se esquece. Então Deus diz, nós precisamos consertar isso, Abraão. E nesta manhã, aleluias, existem muitas pessoas que precisam consertar a sua vida diante de Deus, amado. Muitos de nós precisamos. Deus está falando com crente nesta manhã. Mas existe um momento que nós temos que organizar a nossa vida diante de Deus. Existe um momento que nós precisamos, aleluia, nos organizar diante de Deus. Mas nós não queremos entregar nada para Deus. O que nós queremos é somente receber. Nós queremos só receber. Deus faz isso, faz aquilo. Mas na hora de entregar, nenhum de nós queremos entregar. Mas Abraão teve que entregar para Deus. O concerto de Abraão foi em cima do monte, amado. O concerto de Abraão foi em cima do monte, oferecendo em um altar aquilo que havia afastado ele de Deus. E hoje nós temos a oportunidade, aleluias. Hoje nós temos a oportunidade de rever os nossos conceitos em Cristo Jesus. Nós temos essa oportunidade de reavaliar as nossas posturas, as nossas atitudes diante de Deus e dizer para Deus: Deus, me ajuda, Senhor. Eu estou meio perdido, Senhor. Eu estou meio perdido. Então Deus diz para Abraão: Abraão, eu te quero lá em cima do monte, Abraão, lá onde você deixou de estar, lá onde, Abraão, você deixou de ir. Então Deus começa a dizer, então Deus começa a indagar com Abraão, dizendo: eu quero que você comece lá onde você parou de ir, Abraão. Lá nos momentos, nas intimidades que nós tínhamos juntos, nos momentos de intimidade que nós tínhamos juntos. Talvez você está dizendo: Deus, eu quero voltar, eu tenho que entregar o que me afastou de você, Deus. Eu preciso te entregar. Mas às vezes isso é uma atitude de obediência, isso é uma atitude de coragem, é uma atitude de coragem, é uma atitude que precisa de reconhecimento diante de Deus. E nesta noite, nesta manhã, aleluia, Deus está abrindo os nossos corações. Deus está abrindo as nossas vidas. Deus está abrindo as nossas vidas diante dEle. E nos dando uma nova oportunidade de nos redimir diante dEle. E nos dando uma nova oportunidade, dizendo para você: calma, aquietai-vos. Quando Deus ele diz aquietai-vos, é porque naquele momento você não tem que fazer mais nada. Esse momento é de Deus. Então Deus quer que nós reavaliamos as nossas posturas nesta manhã. Eu te convido você neste momento, a que você possa estar aqui comigo neste momento. Eu sou o primeiro neste momento para me ajoelhar diante de Deus, para me ajoelhar, para me prostrar diante de Deus neste momento. Você que tem coragem, aleluia, de fazer uma nova reavaliação com Deus. Você que tem coragem, aleluia, de se dobrar, de se prostrar diante de Deus e dizer: Deus, eu sou pó, meu Deus, tudo que o Senhor me deu, a promessa que o Senhor me deu, meu Deus, fez com que eu me afastasse um pouco de Ti, meu Deus. Mas eu estou aqui de volta, Jesus. Eu estou aqui de volta, Senhor. Eu estou de volta, Senhor. Eu estou de volta, Senhor. Me ajuda. Ninguém quer entregar nada, amado. Ninguém quer entregar nada, ninguém quer sacrificar nada. Às vezes a sua calça te impede você de ajoelhar. O seu sapato te impede de ajoelhar. A sua roupa impede de ajoelhar. Mas Deus lembra quando você estava na simplicidade e você deitava diante dEle. Oh, meu Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus. Oh, meu Deus, obrigado, Jesus, por esta oportunidade. Só que a Bíblia diz que então quando Abraão, ele pega o seu filho, ele sobe ao monte, e ali ele prepara o altar diante de Deus.
obediência o leva a querer sacrificá-lo. Mas Deus, quando ele vê com que Abraão iria concluir o sacrifício, o anjo do Senhor aparece e diz para ele: não, Abraão, não, Abraão, não é a sua promessa que eu quero, Abraão. A promessa eu dei para você, Abraão. O que eu quero novamente é o seu coração, Abraão. O que eu quero novamente, meu Deus, é o seu coração, Abraão. E eu fiz que você é obediente a mim, Abraão. Oh, meu Deus, nos ajuda, Senhor. Ajuda, Senhor, o teu povo, Jesus. Ajuda, Senhor, a tua igreja, meu Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Senhor, nesses dias, ó Deus, a termos, ó Deus, intimidades com o Senhor e voltarmos para a tua presença, meu Deus. Gostaria de pedir a pastora Sumara neste momento para fazer essa oração. Ela é exemplo, é testemunha de altares que têm se levantado diante de Deus.